Dizem que milagres acontecem em silêncio, mas ninguém esperava que um deles começasse com o chiado de uma cobra entre folhas secas. Naquela tarde abafada de verão, enquanto uma criança de 6 anos brincava no quintal, uma serpente venenosa se arrastava lentamente em sua direção. Em segundos, tudo mudou. O cachorro da família se lançou sobre o réptil e foi picado no lugar da menina. Até aí, parecia apenas um ato de coragem. Mas o que aconteceu depois, ninguém soube explicar. Como uma criança com uma doença considerada incurável começou a apresentar sinais de recuperação após o ataque da cobra? E por que o sacrifício do cachorro pareceu desencadear algo que a medicina não conseguiu prever? A ciência buscou respostas nos anticorpos do animal e nas propriedades raríssimas do veneno, mas os exames não explicavam a súbita melhora. O que parecia improvável se tornou real. Os marcadores da doença começaram a desaparecer. Os médicos estavam perplexos. O que restou foi uma conclusão que escapava à razão. Talvez o milagre não estivesse no sangue ou na química, mas no amor incondicional de um cão que preferiu morrer a ver sua criança partir. A mãe ouviu o latido desesperado antes do grito da filha. Correu para o quintal, o coração aos pulos, e viu a cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. O corpo do cão tremendo no chão, os olhos fixos na menina, como se pedissem desculpas por não poder protegê-la mais uma vez. A cobra morta a dentadas jazia ao lado. A menina estava ilesa, o cão envenenado. O veterinário chegou rápido, mas já era tarde. O veneno da Botrops insularis, uma espécie considerada extinta fora de ambientes controlados, havia feito seu trabalho em menos de 20 minutos. Mas a menina Letícia, que há 2 anos enfrentava uma doença degenerativa rara, uma condição que a paralisava progressivamente, começou a apresentar reações inesperadas na manhã seguinte. Primeiro, mexeu os dedos. Depois, movimentou os pés. E pela primeira vez desde os 4 anos, olhou nos olhos da mãe e sorriu. A notícia se espalhou. Médicos, biólogos, neurologistas, todos queriam uma explicação. Como uma picada que não a atingiu poderia reverter os danos da sua doença. O sangue do cão foi analisado. O veneno da serpente isolado. Mas nenhum dado era suficiente para justificar o que Letícia estava vivendo. O laudo clínico foi publicado como remissão espontânea. Mas no fundo, todos sabiam que aquilo não era espontâneo. Era algo além da lógica. A família decidiu enterrar o cão no jardim, debaixo da árvore onde Letícia costumava se esconder nos dias difíceis. Lá, ela colocou um bilhete escrito com dificuldade. Você me salvou mais de uma vez. Agora sou eu quem vai viver por nós dois. 2 dias após o enterro do cão, a história viralizou. Um vídeo amador, feito por um vizinho durante o socorro à criança, mostrava o animal ainda vivo, entre gemidos, lambendo o rosto de Letícia como se dissesse adeus. As imagens chegaram a fóruns médicos, canais de televisão, e em pouco tempo, Letícia não era mais apenas uma sobrevivente. Tornou-se símbolo de algo que o mundo queria entender ou explorar. Laboratórios farmacêuticos ofereceram dinheiro à família para exumar o cão e colher amostras do corpo. Um deles, sediado nos Estados Unidos, alegava ter tecnologia capaz de sintetizar o que chamaram de imunotransferência afetiva. Uma teoria nova que sugeria que laços emocionais podiam influenciar processos neurológicos e imunológicos. Para eles, aquilo não era milagre, era oportunidade. Mas a mãe recusou. Disse que o cão, Thor, havia feito seu último gesto por amor, não por ciência, e que nenhum contrato no mundo compraria a alma de um herói. E se aquele milagre fosse a última chance de salvar outras crianças? E se recusar significasse deixar o mundo no escuro, quando uma nova luz estava nas mãos dela?
A dúvida a corroía. No silêncio da madrugada, ela revia os passos do cão pela casa, o som das patinhas no chão frio, a respiração leve ao pé da cama. Será que Thor queria mesmo descansar ou ser lembrado de uma forma maior? No dia seguinte, a mãe tomou uma decisão. Permitiu o estudo das amostras de sangue já colhidas pelo veterinário, mas não autorizou a exumação. A ciência pode investigar, ela disse, mas o amor fica onde ele escolheu repousar. E Letícia andava cada vez melhor. Começou a correr pela casa, tropeçando de felicidade. Sua voz voltou. E em uma entrevista disse apenas uma frase, olhando para o céu. Meu cachorro era só meu, mas o milagre, esse, pode ser de todos. 6 semanas após o milagre, uma nova notícia assombrou a região. Outra criança fora atacada por uma cobra semelhante a menos de 5 quilômetros da casa de Letícia. A menina não teve a mesma sorte. O cão da família tentou protegê-la, mas ambos morreram antes de receberem ajuda. A cidade, que antes celebrava o milagre de Letícia, agora mergulhava em medo. Seria coincidência ou parte de algo maior? O que ninguém sabia era que nos bastidores, pesquisadores da empresa americana que obtiveram as amostras do sangue de Thor haviam encontrado algo alarmante: vestígios de alterações genéticas no DNA do animal. Alguém havia modificado seu organismo no passado. Thor não era apenas um cão de rua resgatado. Ele havia sido parte de um experimento militar sigiloso, desenvolvido para testar imunidade cruzada entre espécies. Um projeto enterrado anos antes por falta de controle ético. A mãe de Letícia foi chamada para uma reunião confidencial. Sentada à frente de 3 homens de terno, ouviu a pergunta que mudaria tudo. Você sabia que Thor já havia sido treinado por militares antes de aparecer em sua porta? Ela não sabia. Thor tinha aparecido um dia, magro, com uma coleira sem identificação e um olhar cansado, como alguém que apenas queria paz. E se o milagre nunca tivesse sido divino, mas uma consequência de manipulação humana esquecida? E se a serpente tivesse voltado não por acaso, mas por alguém que quer reativar o projeto? As perguntas se chocavam com sua fé, sua dor e sua vontade de proteger Letícia. Mas o pior ainda estava por vir. A cobra morta no segundo ataque era geneticamente idêntica à que picou Thor. Idêntica, clonada. O milagre agora parecia ter sido apenas o primeiro movimento em algo muito maior e talvez muito mais perigoso. Letícia sonhou com Thor naquela noite. Ele corria num campo aberto, com o pelo brilhando como ouro sob o sol. Quando parou, virou-se para ela e latiu uma vez, suave, como se dissesse: agora é com você. Ela acordou chorando, com um peso no peito que não sabia nomear. Na mesma manhã, a mãe recebeu uma nova visita. Era um homem de aparência simples, mas olhos afiados. Trazia documentos, fotos e uma informação que selava o destino da família. Havia mais cobras. E elas não estavam sozinhas. Parte do antigo projeto, desmantelado anos antes, estava sendo retomado por uma célula dissidente. Usariam o veneno como base de experimentos genéticos. Thor fora um dos protótipos, o único que escapara com vida. Letícia ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, apenas disse: eu sou o milagre dele, não deles. E foi naquele instante que entenderam. Tudo o que ela havia se tornado, a cura, a lucidez, a força, não era para fins científicos. Era a prova de que o que define um ser não é o que o criou, mas o que ele escolhe proteger. Na madrugada seguinte, a casa foi invadida. Não por ladrões, mas por homens armados, silenciosos, frios. Procuravam amostras, sangue, qualquer vestígio de Thor. Encontraram apenas a menina em pé, na frente da porta aberta, com um colar feito do pedaço da coleira do cachorro. Ela não disse nada, apenas encarou. Foi o suficiente para que um deles hesitasse.
O outro abaixou a arma, e sem que se explicasse como ou porquê, os 3 homens recuaram. Foram embora sem levar nada, como se algo invisível os impedisse de cruzar aquela linha, como se Thor ainda estivesse ali. Semanas depois, as cobras desapareceram. O laboratório foi fechado, as investigações sumiram dos noticiários, mas Letícia continuou a correr, a rir, a viver. Algumas coisas os médicos nunca conseguiram entender, nem os cientistas, nem os homens do governo. Mas para Letícia, tudo fazia sentido. Porque certas curas não nascem da ciência. Elas nascem daquilo que o amor decide deixar para trás. Letícia acordou naquela manhã com uma sensação estranha, como se o peso da noite tivesse trazido algo novo para dentro dela. O sol filtrava-se pelas cortinas do quarto, iluminando o pequeno colar que carregava no pescoço, feito do pedaço da coleira de Thor, seu herói silencioso. Ela sentia que algo estava prestes a mudar, mesmo que não pudesse explicar exatamente o que. Desde aquele episódio com a cobra e o sacrifício de Thor, sua vida parecia caminhar entre 2 mundos. De um lado, estava a recuperação surpreendente de sua doença, que parecia desafiar todas as explicações médicas e científicas. De outro, o mistério crescente que cercava o passado do cão que a salvara, e as forças ocultas que agora pareciam ameaçar a paz que ela conquistara. A mãe de Letícia, Maria, estava cada vez mais envolvida nessa teia complexa. Entre reuniões confidenciais, visitas inesperadas e olhares preocupados, ela tentava proteger a filha da crescente onda de curiosidade e perigo. Ainda assim, sabia que não poderia esconder para sempre o que se escondia por trás do sacrifício de Thor. Naquela tarde, Maria recebeu uma ligação urgente do veterinário que cuidara de Thor. A voz do homem, normalmente calma, agora carregava uma tensão difícil de ignorar. Maria, precisamos conversar. Encontramos algo nos exames que fizemos no sangue do Thor. Algo que não havia aparecido antes. Com o coração acelerado, Maria pediu para encontrá-lo no consultório. Quando chegou, o veterinário mostrou imagens no computador, análises detalhadas do DNA do cão, resultados que indicavam uma alteração genética incomum. O que mais chamava a atenção era a presença de fragmentos de um código genético que até então só existia em laboratórios militares. Thor não era um cão comum, explicou o veterinário com voz baixa. Ele foi submetido a experimentos genéticos, algo feito por mãos humanas em um passado recente. Isso explica sua imunidade e a reação extraordinária do seu corpo ao veneno. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo parecia um pesadelo impossível. Como aquele animal que tinha se tornado um membro da família havia sido vítima de um projeto secreto. E o que mais poderia estar escondido naquela verdade? Letícia, mesmo com seus passos firmes e sorriso renovado, ainda sentia a sombra daquele passado não revelado pairando sobre ela. À noite, ela conversava com a mãe sobre o significado de tudo aquilo. Mãe, por que Thor teve que ser assim? Por que ele teve que sofrer para me salvar? Maria segurou as mãos da filha e disse: porque às vezes o amor vem disfarçado de dor. Mas o que ele fez foi escolher você. Sempre escolheu. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu na porta da casa, vestidos com roupas discretas, mas carregando equipamentos que denunciavam sua verdadeira intenção. Eles alegavam representar uma organização científica interessada no milagre de Letícia e no legado de Thor. Queriam colher mais informações, realizar exames e, se possível, levar amostras para análise. Maria sentiu o peso da responsabilidade em seu peito. Aquele momento poderia significar o começo de uma nova fase para a família. Uma fase onde o sacrifício do cão não seria apenas uma história triste, mas talvez a chave para algo maior. Porém, havia algo dentro dela que se recusava a entregar Thor ao desconhecido.
Era como se a presença do cão ainda estivesse ali, protegendo sua filha, mesmo após sua morte. Letícia ficou observando tudo com um misto de curiosidade e inquietação. Naquele instante, entendeu que seu destino estava ligado não apenas à sua recuperação, mas também àquilo que Thor representava, um símbolo de resistência, amor e coragem em meio ao caos. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou. Entre consultas médicas e investigações discretas, a menina passou a se fortalecer. Os movimentos tornaram-se mais precisos, as palavras mais claras e a alegria mais presente. Porém, no fundo, havia uma tensão crescente que nem sempre podia ser ignorada. Uma tarde, enquanto brincava no jardim, Letícia avistou algo que congelou seu sangue. Uma cobra pequena, parecida com a que Thor enfrentou, deslizou lentamente pelo gramado. Seu corpo, negro com manchas amarelas, era familiar demais para ser ignorado. O instinto a fez correr para dentro de casa, onde encontrou Maria com o olhar fixo na porta. Não estávamos preparados para isso, disse a mãe tentando conter o medo. Elas voltaram, Letícia, e não estão aqui por acaso. Nos dias que se seguiram, rumores começaram a se espalhar pela vizinhança. Ataques de cobras incomuns, encontros misteriosos e uma sensação de que algo grande estava acontecendo, algo que poucos compreendiam completamente. Letícia sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por Thor e por todas as crianças que poderiam estar em perigo. O colar que carregava no pescoço parecia um amuleto, um elo entre ela e o cão que deu a vida para salvá-la. Enquanto isso, Maria começou a investigar o passado de Thor com mais afinco. Descobriu registros antigos de experimentos genéticos militares, protocolos de imunidade cruzada e até mesmo relatos de cães modificados que desapareciam misteriosamente. Cada nova descoberta aumentava o peso da verdade, mas também fortalecia sua determinação. Era um jogo perigoso, onde ciência e ética se cruzavam com o sobrenatural e o inexplicável. Letícia não era mais apenas uma menina doente. Era o centro de uma batalha invisível entre forças humanas e naturais, entre o amor e o medo. Naquela noite, antes de dormir, Letícia sussurrou para o céu estrelado: Thor, eu prometo que vou cuidar de tudo, por você, por mim, por todos nós. Ela não sabia o que o futuro reservaria, mas sentia, no fundo do peito, que o legado do cão que se jogou na frente da cobra era maior do que qualquer ameaça. Era a esperança viva de um mundo onde o impossível ainda podia acontecer. Letícia ainda carregava o peso daquele olhar silencioso do cão, Thor, que entregara a vida para salvá-la da cobra venenosa. Na casa, o tempo parecia se arrastar, mas a sensação de que algo estava para acontecer nunca a abandonava. Cada manhã era um passo para recuperar não só a saúde, mas também a compreensão sobre o que realmente acontecera naquela tarde fatídica. Maria, sua mãe, não conseguia mais fingir que tudo estava sob controle. As reuniões misteriosas com os representantes do laboratório americano tornaram-se mais frequentes e mais intensas. Queriam saber detalhes, pedir acesso a exames, até sugerir um possível acompanhamento científico da recuperação de Letícia. Para Maria, a oferta de dinheiro e tecnologia soava como uma ameaça velada, uma tentativa de transformar o sacrifício de Thor em uma mercadoria. Certa tarde, o veterinário que cuidara do cão entrou em contato com Maria. Mostrou-lhe os resultados dos exames genéticos do sangue de Thor. Ali estavam impressas as evidências de um passado obscuro, de manipulações genéticas feitas por um projeto militar secreto, no qual Thor fora um dos cães selecionados para testes de imunidade cruzada entre espécies. Aquilo explicava o milagre, sim, mas também revelava um lado sombrio, uma sombra que se estendia para além do pequeno vilarejo onde moravam.
Enquanto Maria digeria a notícia, Letícia começava a perceber que sua vida não seria mais a mesma. A fé que a sustentava enfrentava dúvidas e medos. Numa noite calma, ela perguntou à mãe: será que Thor sabia de tudo isso? Será que ele escolheu me salvar mesmo assim? Maria segurou sua mão e respondeu que o amor verdadeiro sempre escolhe, mesmo quando o caminho é difícil. Dias depois, um novo episódio abalou a comunidade. Outra criança fora atacada por uma cobra semelhante. O cão da família tentou protegê-la, mas ambos morreram. Na pequena cidade, a celebração do milagre deu lugar ao medo, e o laboratório voltou a pressionar por acesso às amostras e à família. Maria se viu diante de uma escolha difícil: entregar Thor para a ciência ou proteger a memória e o legado do cão que só queria amor. Ela permitiu apenas que os exames já colhidos fossem usados, recusando a exumação. O conflito entre ética, amor e poder se acentuava. Os dias passaram e a vida de Letícia começava a parecer mais normal. Mas a sombra do passado não desistia de se aproximar. A pequena cidade onde moravam estava inquieta, com relatos de cobras aparecendo em lugares onde antes jamais tinham sido vistas. A população, antes tranquila, agora vivia em alerta. Cada novo encontro com esses répteis era uma lembrança do sacrifício de Thor e do mistério que ainda pairava no ar. Maria sentia o peso de proteger a filha e, ao mesmo tempo, de desvendar o que realmente acontecia naquele lugar. Ela passava horas investigando documentos antigos, buscando pistas sobre o projeto militar que envolvia experimentos genéticos com cães. A cada descoberta, mais dúvidas surgiam. Quem comandava essa operação agora? Por que as cobras estavam aparecendo novamente? E o que realmente esperavam conseguir com tudo isso? Letícia, por sua parte, sentiu uma conexão profunda com Thor, como se a energia dele estivesse sempre presente, guiando seus passos. Ela passava horas no jardim, olhando para o céu, conversando silenciosamente com o cão que se jogara na frente da cobra para salvá-la. A dor da perda misturava-se com a esperança de que, de alguma forma, ele ainda estivesse ali, protegendo-a de uma ameaça invisível. Uma noite, enquanto dormia, Letícia foi despertada por um barulho estranho vindo do quintal. Ao olhar pela janela, viu uma sombra se mover entre as árvores. Seu coração acelerou e, sem pensar, ela correu para avisar a mãe. Maria, ao ouvir a história, decidiu que era hora de agir. Sabia que não podia mais esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Juntas, mãe e filha começaram a traçar um plano para enfrentar o que quer que estivesse ameaçando a paz da família e da comunidade. Procuraram ajuda de especialistas em animais selvagens e segurança, e também de pessoas que conheciam o passado sombrio do laboratório militar. O confronto era inevitável. As cobras não eram apenas um perigo natural, mas parte de um plano maior, um experimento que havia fugido do controle e que agora ameaçava destruir tudo o que Letícia e Maria amavam. O amor e a coragem que Thor demonstrara ao se sacrificar precisavam ser o exemplo para que elas pudessem seguir em frente, enfrentando o desconhecido com força e determinação. Enquanto isso, a cidade começava a perceber que aquela história não era apenas sobre um cachorro e uma criança, mas sobre a luta entre a natureza e a ciência, entre o instinto e o poder. E no meio desse conflito, Letícia era o símbolo vivo de um milagre impossível, uma prova de que o amor verdadeiro pode sim vencer até as maiores adversidades. O ar estava pesado naquela manhã, como se a natureza também segurasse a respiração. Letícia e Maria sabiam que o confronto definitivo se aproximava. As cobras, fruto de experimentos genéticos descontrolados, continuavam a aparecer em locais cada vez mais próximos da cidade. A ameaça não era mais apenas um risco distante, era uma realidade concreta que exigia coragem e ação imediata.
Com o apoio dos especialistas que haviam conseguido reunir, Maria organizou uma equipe para investigar as origens daquele experimento e buscar uma solução que pudesse deter o avanço das cobras. Entre os documentos antigos e informações sigilosas, descobriram que o projeto militar que criara Thor e os répteis mutantes fora encerrado oficialmente anos atrás, mas que alguns envolvidos continuavam atuando na surdina, alimentando os experimentos e tentando controlar os resultados. Letícia, apesar de sua juventude, assumiu um papel surpreendente na batalha que se desenhava. Ela era a ligação emocional entre todos os envolvidos, o motivo pelo qual ninguém desistiria. O colar feito com a coleira de Thor estava sempre presente em seu pescoço, uma lembrança constante do sacrifício e da coragem que a salvaram. Durante uma noite especialmente tensa, Letícia acordou com um som diferente, um chamado quase silencioso vindo do jardim. Seguindo o instinto, ela encontrou uma cobra pequena, inofensiva, enroscada perto das flores que Thor gostava de cheirar. Ao encarar o animal, sentiu uma conexão estranha, como se aquela criatura fosse parte da esperança que ainda existia. Enquanto isso, a equipe liderada por Maria conseguiu identificar o esconderijo dos responsáveis pelos experimentos. Era um laboratório abandonado na floresta próxima, um local cheio de equipamentos antigos, documentos e vestígios que comprovavam a continuidade dos testes ilegais. O choque tomou conta de todos. O que deveria ter sido esquecido, na verdade, estava vivo e ativo, ameaçando não só Letícia e sua família, mas toda a comunidade. Com determinação renovada, Maria, Letícia e os especialistas decidiram agir. Planejaram uma intervenção cuidadosa para desativar o laboratório e capturar as cobras antes que causassem mais danos. Era uma corrida contra o tempo, mas eles tinham uma motivação poderosa. O amor de um cão que se jogou na frente de uma cobra para salvar uma criança. Naquele momento, Letícia percebeu que a verdadeira força não estava apenas na ciência ou no medo, mas na coragem de enfrentar o desconhecido com o coração aberto. Thor havia sido o herói silencioso que mostrou a todos o que significava proteção e sacrifício. Agora era a vez dela honrar essa memória, lutando para que o futuro fosse diferente, mais justo e cheio de esperança. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo luz para o que antes era sombra, Letícia sorriu pela primeira vez, sem medo. A batalha ainda não estava totalmente vencida, mas ela sabia que, enquanto tivesse amor e coragem, poderia superar qualquer desafio. Thor, em sua simplicidade e bravura, deixara um legado que nunca morreria, um legado que transformaria o impossível em realidade. A atmosfera no vilarejo começava a se transformar. As notícias sobre o laboratório clandestino e a luta para conter as cobras vazavam lentamente, mexendo com o sentimento de segurança das pessoas. Alguns estavam com medo, outros com esperança, mas todos sabiam que algo havia mudado para sempre. Letícia sentia que, apesar das ameaças externas, uma força nova crescia dentro dela. Aquela força vinha da memória de Thor, do seu olhar decidido, daquele momento em que ele se jogou na frente da cobra sem hesitar. Ela se sentia responsável não só pela própria vida, mas pelo futuro daqueles que amava. Era um fardo pesado, mas também um chamado para crescer. Maria, mesmo exausta, não desistia. Sua determinação era a âncora que mantinha Letícia firme. Juntas, mãe e filha começaram a organizar a comunidade para enfrentar as mudanças que se aproximavam. Reuniões, debates, planos de segurança e prevenção. Tudo para que ninguém mais passasse pelo que elas viveram. Nesse processo, uma figura inesperada apareceu. Um ex-cientista do laboratório, cansado de anos, vivendo na sombra dos erros que ajudara a criar. Ele trouxe informações cruciais sobre os experimentos genéticos.
os perigos das cobras mutantes e, principalmente, sobre como neutralizar o veneno que tantas vezes ameaçara destruir vidas. O cientista revelou que Thor, além de herói, era uma peça-chave naquele quebra-cabeça. Sua imunidade ao veneno não fora natural, mas resultado de uma combinação genética que poderia ser usada para criar um antídoto definitivo. A revelação trouxe esperança, mas também medo. Era como se o passado retornasse, exigindo uma nova batalha, desta vez para salvar muitas outras vidas. Letícia e Maria decidiram confiar no cientista e trabalharam juntas para desenvolver um plano que unisse a ciência e o amor, o que Thor sempre representara. Dias de trabalho intenso começaram, com testes, estudos e tentativas que ora frustravam, ora animavam o grupo. Enquanto isso, o vilarejo, que antes via Thor apenas como o cachorro da família, passou a entender o real significado daquele sacrifício. A história do cão que se jogou na frente da cobra para salvar uma criança tornou-se símbolo de coragem e resistência, inspirando um movimento de proteção à natureza e à vida. Letícia sentia que estava crescendo além dos limites que imaginara. A dor da perda do amigo fiel se transformava em força para enfrentar o futuro, para lutar por justiça, pelo respeito à vida e pela esperança de um mundo melhor. O tempo, que parecia ter parado naquele dia fatídico, começava a correr novamente, e com ele uma nova chance de transformar o medo em coragem, o sofrimento em aprendizado e o impossível em milagre. O laboratório abandonado já não era mais um segredo. Com a ajuda do ex-cientista, Maria e Letícia conseguiram não só desativar a estrutura, mas também alertar as autoridades para que tomassem medidas drásticas contra quem insistisse em continuar os experimentos. A comunidade estava mobilizada, unida pela força de um amor que ultrapassava o medo e a dor. Letícia, agora mais madura, sentia em seu peito o legado de Thor pulsando como um farol. Ela sabia que sua história não era só sobre um cachorro que se jogou na frente de uma cobra, mas sobre a capacidade humana de enfrentar o desconhecido e transformar a tragédia em esperança. As pessoas começaram a olhar para ela com admiração, não apenas pela coragem, mas pela empatia que carregava. Com o antídoto em desenvolvimento, o vilarejo ganhou uma nova segurança. As cobras mutantes que antes aterrorizavam passaram a ser monitoradas e controladas, dando espaço para a natureza se restabelecer. Era uma vitória silenciosa, mas poderosa, que mostrava o quanto o amor e a ciência podem andar juntos. Maria, olhando para Letícia, sentia orgulho da filha e de tudo que haviam superado. O sacrifício de Thor havia sido o ponto de virada, a fagulha que acendeu uma chama que ninguém poderia apagar. A dor da perda, embora ainda presente, agora convivia com a esperança e a gratidão. Em uma cerimônia simples, mas repleta de emoção, o vilarejo prestou uma homenagem a Thor. Um memorial foi construído no jardim onde ele tanto brincara, um símbolo eterno de proteção, coragem e amor incondicional. Letícia colocou ali uma pequena placa com a frase que sempre repetira: "O verdadeiro herói é aquele que se entrega por amor." E assim, a história daquela tarde se tornou mais do que uma memória. Virou um legado, um convite para que cada um que ouvisse aquela narrativa encontrasse dentro de si a coragem para se levantar diante dos desafios e o amor para proteger quem precisa. Letícia sabia que a vida seguiria, cheia de surpresas e batalhas, mas ela carregaria para sempre o coração valente de Thor. O cão que, com um gesto simples e definitivo, ensinou que o amor verdadeiro não hesita, não foge, não teme. Ele apenas se joga na frente para salvar. O tempo passou e a pequena cidade, antes marcada pelo medo e pela incerteza, renasceu com uma nova energia. As pessoas começaram a reconstruir suas vidas, levando consigo as lições deixadas pela história de Thor e Letícia.
O vilarejo, agora protegido e unido, era um exemplo de resiliência e transformação. Letícia cresceu, carregando no coração a força daquele cão que sacrificou tudo por ela. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, mas não doíam tanto quanto antes. Elas eram lembretes silenciosos do que havia sido superado e da importância de valorizar cada momento, cada gesto de amor e coragem. Maria, sempre ao lado da filha, viu sua luta dar frutos. A conexão entre elas, fortalecida pelo trauma e pela superação, era um laço indestrutível. Juntas, tinham enfrentado o medo, o desconhecido e a dor, e dali saíram mais fortes e mais unidas do que nunca. O laboratório foi desmantelado, as cobras controladas, e a comunidade finalmente pôde respirar aliviada. Mas o que ficou, além das memórias e das cicatrizes, foi a certeza de que o amor tem um poder imenso, capaz de transformar o ordinário em extraordinário, o impossível em possível. Letícia, agora adolescente, decidiu que queria dedicar sua vida a proteger os animais e a natureza, inspirada pelo exemplo de Thor. Ela se envolveu em projetos ambientais e campanhas de conscientização, levando adiante o legado de coragem e amor que o cachorro lhe deixara. Em uma tarde ensolarada, Letícia visitou o memorial de Thor no jardim, sentando-se ao lado da placa que homenageava o cão-herói. Fechou os olhos e sorriu, sentindo uma paz profunda. Sabia que, onde quer que estivesse, Thor estava ali, não apenas como uma lembrança, mas como uma presença constante, guiando seus passos. A história do cachorro que se jogou na frente de uma cobra para salvar uma criança se transformou em uma lenda local, um símbolo de bravura e dedicação que tocou o coração de todos. E enquanto o sol se punha no horizonte, Letícia sentiu que aquela história continuaria viva, passando de geração em geração, um eterno convite para amar sem medo e proteger com coragem. Os meses que se seguiram à intervenção no laboratório foram marcados por uma transformação profunda na pequena cidade onde Letícia e Maria viviam. O medo, que antes dominava as conversas nas praças e casas, começou a dar lugar a um sentimento de renovação. As pessoas passaram a enxergar a história de Thor, o cão que se jogou na frente da cobra para salvar uma criança, não apenas como um episódio trágico, mas como um símbolo de esperança e resiliência. Letícia, agora adolescente, sentia a presença do cão em cada passo que dava. Não era apenas uma lembrança dolorosa, era uma força que a impulsionava a seguir em frente, a transformar seu sofrimento em algo maior. O colar feito com a coleira de Thor continuava ali em seu pescoço, sempre próximo ao coração, lembrando-a do sacrifício que mudou sua vida para sempre. Maria dedicou-se ainda mais à comunidade, organizando projetos de educação ambiental e proteção animal. A história de Thor inspirava moradores e visitantes, unindo as pessoas em torno de uma causa comum. O laboratório clandestino fora destruído, e as cobras mutantes, embora ainda presentes na região, eram monitoradas e controladas por especialistas que trabalhavam incansavelmente para garantir a segurança de todos. Com o passar do tempo, Letícia se envolveu em projetos ambientais e campanhas de conscientização, dedicando-se a proteger os animais e o meio ambiente. Sua história passou a ser contada em escolas, em reuniões comunitárias e até em pequenos documentários que chegavam a outros cantos do país. Ela se tornou uma jovem voz ativa, capaz de unir ciência e emoção em prol de um futuro mais seguro e justo. Maria, por sua vez, encontrou na luta pela proteção do vilarejo um novo propósito. O trauma que vivera a transformou em uma líder capaz de mobilizar pessoas e recursos para enfrentar desafios. Juntas, mãe e filha formavam uma força imbatível, um exemplo vivo de que o amor e a coragem podem mudar o mundo. No vilarejo, a história de Thor ganhou vida própria.
Era contada de geração em geração, um conto de heroísmo e sacrifício que jamais seria esquecido. O memorial no jardim tornou-se ponto de encontro para quem buscava inspiração, para crianças que queriam ouvir sobre coragem e para adultos que precisavam lembrar que a vida, apesar das adversidades, é feita para ser protegida e celebrada. Numa noite estrelada, enquanto Letícia olhava para o céu, sentiu uma conexão profunda com Thor. Era como se, de alguma forma, ele estivesse ali, ao seu lado, olhando para ela com aquele olhar que sempre transmitira segurança e amor. Um sorriso suave iluminou seu rosto, e ela soube que, apesar da ausência física, o espírito do cão-herói jamais deixaria seu lado. O vilarejo seguiu seu caminho, mais forte e unido. A natureza, agora respeitada e protegida, florescia com nova vida. E a história do cachorro que se jogou na frente de uma cobra para salvar uma criança continuava a inspirar coragem, fé e amor. Letícia carregava essa história dentro de si como uma chama eterna. Um lembrete de que, às vezes, a verdadeira força está no gesto simples e generoso de se doar pelo outro. Thor, com seu ato de bravura, ensinou que o amor não hesita, não recua, não teme. Ele simplesmente se entrega, protegendo aqueles que ama, mesmo que isso custe tudo. E assim, o legado do cão-herói vive não apenas nas páginas da história, mas nos corações daqueles que acreditam que, mesmo diante das maiores dificuldades, o amor verdadeiro tem o poder de salvar e transformar. Se essa história tocou seu coração, assim como Thor tocou o nosso com sua coragem, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Sua presença aqui faz toda a diferença.